Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Rogo as vossas orações em meu favor, para que o Senhor Deus me conceda uma palavra. Uma palavra. A Bíblia nos exorta dizendo: fala a minha palavra. Então, certamente, Ele tem sempre uma palavra para nós. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46. É um dos salmos mais conhecido entre nós. Creio que você já encontrou, acredito sim. Estarei lendo todo o Salmo, verso 1 até o verso de número 11, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que a terra trema e os montes fundem ou afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E o salmista continua dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dele, ou seja, dela. Não será abalada esta cidade. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. E ele encerra dizendo, citando apenas aquilo que Deus está falando para nós: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre forte, é o nome do Senhor. Queridos irmãos, tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais estão aí. Dois povos que têm compromisso com Deus, e cada dia mais a gente vê a coisa apertando cada dia mais. Primeiro, a igreja. Segundo, o povo de Israel, ali no Oriente Médio.
pois está chegando o tempo. Deus diz que há tempo determinado para tudo. Deus tem o tempo determinado. A igreja comemora 500 anos, não é, de reforma protestante. Vejamos, irmãos, que há muitos anos que a igreja não festejava como está festejando ultimamente. 500 anos é uma data muito bonita e o tempo chegou. E a igreja aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, está louvando a Deus por esta dádiva. E aquele guerreiro, inspirado neste salmo, Salmo 46, quando ele compôs aquele bonito hino, Castelo Forte, que reconheçamos que fazia muito tempo que a gente não ouvia aquele hino tão bonito, aquela composição tão linda. Castelo Forte é o Senhor. E aquele servo de Deus, Martinho Lutero, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, quando olhava para esse salmo, ele recebeu a revelação de Deus para escrever o hino Castelo Forte. E disse ele: Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, é o nosso castelo forte, aleluia, é o nosso auxílio, bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. E ele começou declarando, compondo, o salmista, e disse ainda que estronde as águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, porém há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, aleluia. Portanto, irmãos, não temos que temer. Não temos que temer. Basta que fiquemos como ficou Josafá. O rei Josafá, quando ele estava naquela luta, assim como a igreja está em luta diante deste quadro, esta crise, podemos dizer crise religiosa, crise moral, nessa grande batalha. Aí Deus diz para ele, usando um dos seus filhos: esta guerra não é sua, esta batalha não é sua, pare de lutar, porque esta batalha a mim pertence, aleluia. Verdade que a igreja, como povo de Deus, tem momento que pensamos até que fugiu do controle de Deus, mas fiquemos tranquilos, amados irmãos, fiquemos tranquilos, porque Deus ainda manda neste planeta. Quem pode dar glória a Jesus? Deus ainda manda neste planeta, ainda está no seu controle. Ainda que as águas rugem e se perturbem, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela, aleluia. Deus está no meio e não será abalada. Nações se embravecem, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O salmista, discorrendo sobre a grandeza de Deus, aquilo que Deus é, ele é no passado, ele é no presente e ele permanece sendo, aleluia.
E ele continua dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, assim como também Ele está com você nesta batalha, assim como Ele está com a igreja, e nós temos também visto claramente Ele com o seu povo Israel. São muitos apertos, são muitas ameaças, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A igreja permanece de pé. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre segura. E Ele convida, você pode também convidar, diante dessas crises, você pode convidar também, como o salmista convidou: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos. Momentos que Ele abre o mar, momentos que Ele abre o Jordão, e momentos que Ele aparece de uma forma tão extraordinária que os discípulos, porque era Deus mesmo, era Deus, era o Emanuel, Ele aparece andando por cima do mar. Os discípulos, eu creio que eles haviam lido, tomado conhecimento que um dia o mar vermelho se abriu. Eles haviam tomado conhecimento também que um dia o Jordão se abriu, quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas do Jordão, e as águas se abriram e o povo atravessou. Mas eles não tinham experimentado, os discípulos não tinham experimentado alguém andando por cima do mar. Aleluia! Deus está no meio da sua igreja. Deus continua, aleluia, fazendo proezas através de você e através de mim, fazendo com que você, a igreja, nós que somos a igreja, possamos ultrapassar muralhas. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os fins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, e destrói os escudos com fogo. Aí Deus entra. Agora é Deus, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo, Emanuel. Ele diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Aí a palavra direta dele, o Senhor, o Altíssimo: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí o salmista encerra dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso castelo forte, aleluia, é a nossa bandeira, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É como o nosso pastor sempre diz: haja o que houver, mas o controle está nas mãos do Senhor, aleluia. O controle está nas mãos do Senhor, Ele ainda manda, aleluia. Quem manda neste mundo não é esse sistema que está aí fora, não. Quem manda neste mundo ainda é o nosso Deus, aleluia, aleluia. Portanto, amados irmãos, fiquemos com este salmo. Cada vez que a gente lê este salmo, a gente encontra algo novo, algo novo. Sempre que leio, descubro algo novo.
É lindo quando a gente... É bom quando a gente tem um respaldo. O salmista, na sua composição, ele vinha descrevendo, mas daqui a pouco ele escuta a voz de Deus audível, dizendo assim: parem mesmo, porque agora é comigo. Eu sei lutar. Tem coisas que a gente não compreende muito, mas, irmãos, há um hino que diz assim: tem coisas que só Deus faz. E muitas vezes nós não entendemos. Assim como Jesus disse para os seus discípulos: o que eu faço agora? E às vezes a gente fica muito preocupado com agora. O que eu faço agora? Vocês não entendem. Vocês vão entender depois. Vão entender depois. Vão entender depois. E Ele sempre nos surpreende, porque você já ouviu que Ele faz além do que nós imaginamos. Só para encerrar, me faz lembrar aquela luta de Reoboão e Jeroboão. Aquela divisão das tribos. Quando Reoboão orou a Deus e disse: Senhor, devo ou não devo lutar contra Jeroboão? Aí Deus disse: não se levante para lutar contra os seus irmãos, as duas tribos. Não se levante, porque fui eu que fiz. Se Ele fez, então está na mão dele. Ele sabe o que faz, e Ele sabe resolver. Quem pode dar glória a Jesus? Ele sabe resolver. Parem de lutar. É a palavra. Deus diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus, um Deus soberano, um Deus soberano. Soberano porque Ele faz com quem quer, quando quer, aonde quer e como quer. Mas nem por isso Ele abre mão da minha e da tua responsabilidade. Ele disse para Josafá: põe o povo para louvar. Fica em pé, toma posição. Nesta batalha você não tem que lutar, é só tomar posição. Fica de pé, põe o povo para cantar. E a vitória foi certa. É o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando Ele diz: fui eu quem fiz, Ele se responsabiliza. E se você chegar e dar uma olhadinha na história desses dois homens que falei, Roboão e Jeroboão, demorei a entender um pouquinho quando ele disse: fui eu que fiz. Mas o Espírito Santo ilumina a minha e a tua mente, para a gente sempre deixar nas mãos do Senhor e ouvir sempre a sua voz dizendo: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Que o Senhor Deus nos ajude, e que possamos entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe, e nós sabemos muito pouco, pouquíssimo, quase nada. E às vezes queremos entender no momento,
o agora. Mas às vezes não é agora. Você vai entender quando? Depois. Amém.